Boa tarde, Minas Gerais. Boa tarde especial para Montes Claros, Varginha, Governador Valadares e Santa Bárbara. É muito bom ter você ligado aqui na tela da Band. Atlético já está no Ceará e o time com alterações. O esquema tático também muda. Galo terá só um atacante. Joel Santana repete formação para enfrentar o Grêmio. Fábio explica por que não foi o capitão contra o Vasco. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Felipe Ribeiro. Boa tarde. Frederico Jota. Boa tarde. Fábio Pinel. Boa tarde. E vamos lá. E o Atlético? Sem vencer há 5 jogos, o Galo vai buscar uma situação nova diante do Ceará. São 5 jogos sem vencer no Brasileirão e a pressão só aumenta na cidade do Galo. A pressão é grande para jogar no time grande. Nos treinos, até Dorival Júnior tem cobrado mais dos jogadores. Acho que a cobrança tem que vir mais forte mesmo, até pelos últimos resultados. E principalmente ali na hora de decidir uma jogada, de fazer o gol. E o Galo precisa mesmo voltar a vencer depois de 5 rodadas. Afinal, agora, o time está apenas 3 posições e 1 ponto acima da zona do rebaixamento. E se não conquistar a vitória lá em Fortaleza, pode terminar a rodada entre os 4 últimos colocados. Sabe que esse jogo pra gente vai encaminhar a gente no campeonato, vai ser um jogo fundamental. E nada melhor do que a gente ir lá e conquistar esses 3 pontos que vai afastar de vez aí essa zona de rebaixamento, que é o que a gente não quer nesse ano, né? Em Fortaleza, Renan Oliveira vai ter um novo companheiro. O meia Caio estreia com a camisa do Galo. É um jogador que tem muita qualidade, toca bem de primeira, então é um jogador que vai ser muito fácil jogar com ele. E para buscar a reação contra o Ceará, Dorival Júnior vai mexer também na forma do time jogar. Guilherme vai ser o único atacante, mas não vai estar sozinho. Então a gente vai jogar um pouco mais atrás, buscando mais o jogo e sempre aproximando ali do Guilherme para fazer as jogadas. Tá aí o Atlético, então, super pressão no Ceará, a gente sabe disso. O Dorival Júnior muda a equipe por questões técnicas e por questões também aí de suspensão, mas com certeza é um jogo que vai fazer uma diferença danada na continuidade do trabalho do Dorival. Isso é óbvio diante de tudo que vem acontecendo nos últimos jogos. E ele aparece com uma novidade, que é o Guilherme sozinho no ataque, né? Ele vem com 3 volantes, vem com 2 meias, o Caio e o Renan, cada um por um lado, e aí tentando fazer com que essa bola chegue melhor ao Guilherme, mas com uma preocupação maior com o sistema defensivo. Né? E precisa ter essa preocupação, né? O Atlético vem sofrendo muitos gols nesses últimos jogos. Eu a questão tática com apenas o Guilherme no ataque ainda me incomoda, Dimária, porque o jogador segue fora de suas características. Eu me lembro do Guilherme jogando bem como pivô no Cruzeiro. E ele isolado no ataque pode até funcionar, não estou dizendo que não vai dar certo, mas é uma experiência que pode não dar, tende a não dar certo. Eu fico preocupado com relação a isso. Mas o Dorival trabalhou, teve tempo para trabalhar a equipe dessa forma. Quem sabe, apostando nessa mudança tática, o time do Atlético não reencontre o caminho das vitórias. Pode até assustar o torcedor, um Atlético mais resolvido. Mas caindo bastante de produção. E agora tem que se preocupar em se defender nos jogos contra equipes como o Ceará, por exemplo, que está na zona de rebaixamento e tende a ser rebaixado ao final do Campeonato Brasileiro. É uma pena observar o Atlético hoje tendo que se preocupar dessa forma. Quando a gente fala de Caio, do próprio Renan, na armação das jogadas do Atlético, o que vem na sua cabeça? Um que não se entrosou ainda nesse meio campo, que tem mostrado deficiência, que é o Renan, né, e por isso perdeu a condição de titular, está entrando porque os outros estão suspensos, e o Caio, que faz pela primeira vez um jogo com o time titular. O Caio, eu acho que temos que aguardar para ver. Não dá para fazer um julgamento sem saber como esse jogador vai se apresentar com a camisa do Atlético. Fica aí o voto de confiança. E vai ficar um voto de confiança também para o Renan Oliveira, sabe, Dimária? Apesar de várias e várias oportunidades que ele teve na equipe não ter mostrado um bom futebol, eu acho que nesse caso de necessidade, com essa mudança que o Atlético está precisando, eu acho que ele entra em um momento em que ele tem que se afirmar. E ele pode ter, diante do Ceará, uma boa participação em campo e pode, quem sabe, ajudar o Atlético. Eu acho que vale esse voto de confiança para ele, até porque é papel até do torcedor, principalmente, apostar e confiar nas peças que estão sendo utilizadas. Só para a gente finalizar, em caso de derrota contra o Ceará, você acha que o Dorival volta ao topo da história de mudança de treinador?
Eu acho que volta, apesar de não concordar. Eu ainda acredito na manutenção de treinador como uma forma de crescer profissionalmente. Eu acho que o Atlético tem que apostar numa manutenção de treinador, independentemente dos resultados que vierem pela frente. Concordo com você, daqui a pouco a gente vai ver se o Felipe e o Fred também concordam, porque quando a gente diz continuidade de trabalho, é para você não mudar o esquema de jogo de uma forma muito rápida, como acontece com algumas equipes e como aconteceu com o Atlético no ano passado, e vem acontecendo aí, 3, 4 temporadas. Fabrício está animado com o novo esquema de trabalho e acha que o grupo está se adaptando, mas o Grêmio pode usar a mesma arma, a motivação de um novo técnico. Não, vai pegando o corpo, né? O nosso time vai aprendendo a maneira nova de jogar, né? De se postar taticamente, de como se defender melhor. É isso que a gente está procurando melhorar. O Grêmio é sempre um time complicado de jogar, né? Um time de marcação muito forte, sempre uma bola aérea forte, né? Então temos que tomar cuidado e com certeza quando muda o treinador, a rapaziada vem empolgada aí, vem com ânimo novo, com a gente aqui. Deu certo, né? E a gente espera que com eles lá não dê. Comigo, Frederico Jota, é mais ou menos isso, né? Com o Cruzeiro deu certo, Joel Santana, são 2 jogos e 2 vitórias, mas o Fabrício não quer que dê certo com o Grêmio, não, que também vem ao momento que o Grêmio está passando, que é um momento de transição, né? Pode ser até que o Cuca seja o novo treinador do Grêmio. Então, a vantagem que o Cruzeiro tem é de um técnico mais experiente que soube lidar muito bem nesse processo de transição, até agora. Agora, quando o Grêmio anuncia que pode vir com 3 atacantes, o Cruzeiro vai manter o mesmo time que venceu o Vasco, o mesmo esquema tático, está em ordem? Olha, o Cruzeiro tem uma grande chance de vencer o Grêmio amanhã, na minha opinião. Porque o Grêmio ainda está muito desestruturado. O trabalho do Renato deixou marcas profundas no time do Grêmio, inclusive emocionais para a torcida. Ele era um treinador muito querido pelos jogadores. Então, não acredito que o Grêmio venha com 3 atacantes. Não faz parte do estilo nem da época do Renato, do trabalho anterior do Renato no ano passado, quando o Grêmio precisava realmente crescer no campeonato. O elenco é mais ou menos o mesmo e ele nunca usou. Então o Grêmio não vai vir com 3 atacantes. Em relação à manutenção da equipe do Cruzeiro, sem dúvida. O Cruzeiro mostrou um crescimento, na minha opinião, ainda pequeno contra o Vasco, mas com jogadores-chave entrando em posições específicas. Caso do Thiago Ribeiro, por exemplo, que mesmo fora de forma, mudou muita referência no ataque. Quando o Fabrício diz assim que eles ainda estão se acostumando, né, ao novo esquema do Joel, que é um sistema que a gente, querendo ou não, torna a equipe do Cruzeiro um pouco mais defensiva, né, e aí é uma adaptação, e ele é um volante, né, quer dizer, muda um pouco a história até de saída dele. Você acha que esse meio campo do Cruzeiro, que foi tantas vezes tão elogiado, ele já se adaptou a esse esquema? Ainda não. A gente percebe que ainda está numa parte de um processo ainda que vai demorar um pouquinho mesmo. É muito pouco tempo, né, Edmário? E uma concepção muito diferente do que a gente via nos treinadores anteriores. O Adilson era uma maneira, o Cuca colocou o time muito mais ofensivo, e a gente vê o Fabrício, por exemplo, um jogador que quantas assistências o Fabrício deu nas últimas participações dele no Cruzeiro. Ele é um jogador que está muito mais recuado nessa função. Eu nem gosto muito dele assim, não. Eu gosto de um jogador, do Fabrício, um jogador que se aproxima mais. Acho que ele tem mais qualidade para fazer isso e tem outros jogadores para fazer essa função mais de marcação. É um processo que demora um pouquinho, realmente, para se adaptar. Eu acho que resguarda um pouco a defesa. A gente cantava essa bola há algum tempo, que o Joel ia começar a formação do Cruzeiro mesmo, reforçando a defesa, mas eu acho que ele pode usar melhor um pouquinho as potencialidades. O Fabrício é um jogador que pode chegar mais. Daqui a pouco a gente vai falar mais dessa característica defensiva que o Cruzeiro está adotando agora. E agora vamos com o Thiago Ribeiro. Ele quer ajudar o Alisson a marcar, mas admite que também precisa de uma ajudinha em um time que está se adaptando a um esquema que deu certo contra o Vasco. O Joel está dando sequência, né, na maneira de jogar. A gente conseguiu neutralizar bem o Vasco no jogo passado jogando assim, e agora está se repetindo, né, a formação. A diferença vai ser que jogando em casa a gente vai procurar sufocar o Grêmio no início, né, procurar dar aquele famoso abafa, né, que o time da casa sempre procura fazer. Então é o que a gente espera esse jogo, continuar marcando forte, não deixar espaço para o adversário. E com a bola, o Joel dá total liberdade ali para quem joga do meio para frente para procurar criar situações e conseguir chegar ao gol. Quanto ao Grêmio, é sempre jogo difícil. O Grêmio é uma equipe muito difícil de se enfrentar, mas a gente vem se recuperando, né? A gente vem de 2 vitórias seguidas.
procurar respeitar o Grêmio, que está com um treinador novo, vem motivado. Mas a gente jogando em casa tem que procurar tomar a iniciativa do jogo e procurar vencer. E procurar ajudar o Alisson também a voltar a marcar. E eu também estou precisando de ajuda, né? Já estou um bom tempo sem marcar. Eu fui machucado, é verdade, mas já são praticamente, se eu não me engano, 5 jogos sem marcar. Então eu quero voltar a marcar também para ajudar o Cruzeiro a embalar de vez no campeonato. Comigo, Felipe Ribeiro. Que coisa, né? Esse ataque de Alisson e Thiago Ribeiro, ele marcou tantos gols na Libertadores, né? Foi responsável, sem dúvida nenhuma, pelaquela campanha que o Cruzeiro fez na primeira fase da competição sul-americana. E, de repente, secou, né? Deu branco ali nos dois? Pane no sistema, né? Ofensivo do Cruzeiro. O Thiago Ribeiro realmente vinha de um longo período, né? De inatividade, teve uma lesão mais séria, ficou esse tempo todo sem jogar. Voltou contra o Vasco, ainda totalmente sem ritmo de jogo, o que é perfeitamente compreensível, exatamente por ter ficado parado, perde ritmo de jogo, perde entrosamento com um pouco dos companheiros. Agora, o Alisson a gente vê também, Dimara, que desde a época do Cuca, ele está recuando demais. Ele marca o lateral esquerdo e vem muito atrás. Então, até ele chegar lá na frente de novo, ele não vai ter força realmente para poder finalizar. Então, acho que tem que liberar um pouquinho mais o Alisson, porque senão ele vai ficar mais tempo sem marcar gol. Agora, o que o Thiago disse ali, ele falou assim, olha, o treinador dá uma liberdade maior para os homens de meio, para criarem, né, para a gente ali na frente. Você viu isso? Eu não vi, não. Eu vi os volantes postados, todo mundo postado, e só o Montijo tentando resolver a situação. Todo mundo ali naquela linha de 3 volantes, o Montijo na frente, como sendo o único articulador das jogadas. No segundo tempo, até que ele resolveu, né, botar a equipe um pouquinho mais para frente, adiantar a marcação. Não sei até que ponto que isso vai funcionar jogando dentro de casa. Fora de casa é uma coisa, você jogar esperando o adversário, recuado, não tem a pressão da torcida. Agora, jogando dentro de casa, precisando do resultado, o Cruzeiro vai ter que ter uma postura mais voltada para o ataque realmente. Os jogadores liberando do meio para frente para poder chegar mais ao gol do Grêmio. E até porque o Joel também ainda não viu a pressão que a torcida do Cruzeiro exerce, né? A torcida do Cruzeiro está acostumada com um time que é ofensivo, né? Com um time que joga bonito, com um time que vai para frente. O resultado é sempre mais importante, é óbvio, né? Mas essa pressão de estar na Arena do Jacaré, né? De ter tudo isso que todos os treinadores passam no comando do Cruzeiro, ele ainda não sentiu. Ainda mais que a torcida do Cruzeiro ficou muito mal acostumada, digamos assim, por aquele começo de ano tão arrasador, né? Que a gente via a equipe partindo para cima, não tomando conhecimento dos adversários, marcando muitos gols, realmente com essa vocação ofensiva que sempre foi a escola do Cruzeiro, toque de bola e um time voltado para o ataque. O Joel já tem uma filosofia diferente. Ele, como o Fred disse agora há pouco, ele costuma realmente priorizar a primeira defesa ali, ajeita a casa, a cozinha, digamos assim, para depois ir liberando um pouco mais o time. Então é capaz da pressão ser um pouquinho maior à medida que o gol não for saindo. Então, para ele ajeitar logo a cozinha, chegar na sala, nem ir para a varanda, para melhorar a situação. Então vamos lá agora com o recado da Vilma Alimentos. A Vilma Alimentos está com uma novidade que vai levantar as torcidas. É a linha de macarrão integral, que é rica em fibras e garante energia e saúde para você combinar atividade física com alimentação saudável. E seja qual for o seu gosto, espaguete, talharim, pene ou parafuso. A linha de massas integrais Vilma é prática, saborosa e vai marcar um golaço no seu paladar. Afinal, faz bem feito quem faz com Vilma. Duvida? Então prove! Vilma Alimentos, com você sempre, nos bons momentos. E no próximo bloco, aí sim, com os nossos comentaristas, nós vamos analisar as formações de Cruzeiro Atlético, dos jogos do meio de semana, vamos falar do América, muita coisa. Não sai daí, olho no Minas Esporte, olho na Band.